bem com vocês? Todo mundo na paz de Deus, né? Eu ia falar sobre desdobramento, mas aí acabei cochichando com a mamãe. Aí ela disse, não, fala sobre evocações, que a galera gosta, também impacta mais, né? A gente falar sobre evocações, sobre essa relação que existe entre o mundo físico e o mundo material. Muitas pessoas adentram a casa espírita exatamente à procura dessas evocações. À procura de uma palavra dos seus entes queridos que já desencarnaram. Uma procura, às vezes, para solução sobre algumas doenças que tem, os chamados encostos, que a gente costuma dizer. Eu achei engraçado quando foi essa semana lá no escritório que eu trabalho. Um dos estagiários estava só dormindo, né? O menino chega, ele... E o menino, olha as câmeras, tu pensa que o chefe não tá vendo não, tu tá cochilando. Aí ele, Deus, eu acho que eu tô com encosto. Porque tudo meu, eu tô pra morrer de sono, Eu disse, filho, pois tu precisa de ajuda. E muitas vezes essa relação entre o mundo físico e o mundo material, a gente não sabe lidar muito bem com essas questões. E aí por isso que eu trouxe esse tema pra vocês. Kardec, quando começou os seus estudos, as suas pesquisas em relação à doutrina espírita, ele percebeu que muitas pessoas brincavam com os espíritos. Começou mais ou menos finalzinho do século XVII para o começo do século XVIII, começaram as mesas se movendo, começaram as cadeiras voando nos grandes salões de Paris. E aí muitas pessoas ficavam curiosíssimas com esses fenômenos, muitas pessoas ficavam se perguntando, é espírito, é vivo, é morto, é truque, o que é que acontece para que essas coisas se movam dessa forma? E aí Kardec ficou extremamente curioso com esse fenômeno. As pessoas viam como se fosse truques de mágica, mas Kardec começou a se perguntar, que ele achava que era charlatanismo. Isso aí é piada, isso é uma brincadeira. Ele fez todos os testes possíveis para realmente saber se era brincadeira, como é que essas mesas mudavam de lugar, como é que essas cadeiras se moviam. Até que ele começou a escutar algumas pessoas que relatavam, que falavam com os mortos. Existiam algumas pessoas que tinham essa capacidade de falar, de chamar os mortos, inclusive. Evocar significa o quê? Chamar. Significa trazer. Significa saber aonde está, como é que funciona essa relação. E aí as evocações começaram muito antes, na época de Moisés. Se nós procurarmos na Bíblia, a gente percebe que uma das proibições de Moisés era em relação ao que ele chamava de necromancia. Necromancia, para quem não sabe o que é a capacidade que você tem de evocar os mortos para saber coisas. O que é diferente, inclusive algumas doutrinas que rebatem o espiritismo, porque eles chamam a gente de necromantes, ou seja, a gente evoca os mortos para falar com eles. Só que Kardec, quando começou o fenômeno das mesas girantes, ele começou a perceber que nós espíritas éramos totalmente diferentes dos necromantes. Por quê? Porque nós não evocamos os mortos. Eles começaram a se manifestar para nós. Quando Kardec chegava nos salões de festa de Paris e ele via as mesas se movendo, ele via as cadeiras de um lado para o outro, ele começou a perceber que esse fenômeno não era provocado por ninguém. Ninguém fazia isso acontecer. E que se ninguém vivo fazia com que as mesas se movessem, significava que alguém ou alguma coisa em um outro plano era capaz de fazer isso. Então ele percebeu que espírita não é necromante. A gente não evoca os mortos vêm até a gente se manifestarem. Como vocês podem ver aqui dentro dessa sala, quando vocês entram para o atendimento, o que é que acontece? Vocês sentam. A única coisa que a dona Conceição faz é dizer, médios, concentrem-se. Mas os espíritos, eles aparecem por livre e espontânea vontade.
Só para vocês terem noção, quando foi ontem, aconteceu um fenômeno muito interessante lá em casa, nos estudos. Uma pessoa que estuda junto com a gente teve um parente que faleceu há pouco tempo. Há menos de uma semana, mais ou menos, há uma semana mais ou menos. E aí, graças a Deus que isso foi um momento tranquilo. A pessoa entendeu que a partida do seu parente era necessária, que já estava na hora de acontecer. Então não houve apego exagerado, não houve excesso de choro, não houve nenhuma situação que causasse desconforto além do normal. E aí, quando foi ontem, o parente dessa pessoa se manifestou em um dos médiuns. E ninguém chamou. Então, nós, espíritas, não somos necromantes. A gente não chama os mortos. A diferença é que a gente conversa com eles, a gente tem uma relação mais aberta com eles. A gente, através de Kardec, nós começamos a desmistificar todo o mistério que existia com relação às manifestações espíritas. Então, Moisés, na época, proibiu os necromantes porque estavam acontecendo coisas surreais. As pessoas faziam essas evocações, chamavam os mortos para simplesmente saber besteira, para perguntar se ia casar, para perguntar quantos filhos ia ter, para perguntar se o fulano gostava de cicrano, e para saber se ia ficar rico, se ia ficar pobre, para perguntar se o vizinho estava fazendo macumba. As pessoas chegam muito ao centro espírita. Eu não sei se a minha vida não dá certo, não. Olha, eu não sei se é um negócio ruim, eu vou, quando vai dar certo, não deu. E não sei, o homem lá em casa ele não se ajeita, a mulher lá em casa, a Maria da trabalho demais. Dona Conceição, eu estou fazendo um negócio aí. Diga aqui pra mim, diga, Dona Conceição, eu acho interessante isso. É a pessoa, Dona Conceição, diga, pode dizer que eu aguento. Eu aguento, Dona Conceição. Diga que tem alguém fazendo macumba pra mim. E aí, no final das contas, a gente percebe que a própria pessoa é a macumbeira de si mesma. Quando ela, mesma com as suas más ações, ela começa a boicotar a si mesma. Que foi até a que a palestra do Cássio, na sexta-feira passada, falou. Da capacidade que nós temos de nos boicotarmos. E aí a gente diz que é o vizinho, que é o macumbeiro, é não sei quem, é o imposto, é o obsessor, é o espírito, é que fulano tem inveja de mim. Mas muitas vezes nós mesmos nos prejudicamos nesse sentido. E aí, quando Kardec começou a perceber que os mortos, que estavam mais vivos do que nunca, que os mortos começaram a se aproximar, começaram a fazer parte do dia a dia, começavam a se manifestar sem ter hora, sem ter lugar, ele começou a entender que precisava estudar mais sobre esse fenômeno, ele precisava descobrir o que é que fazia isso acontecer. E aí Kardec começou a peregrinar pela França, ele saiu de Lyon, começou a ir para Paris, onde esses fenômenos aconteciam com mais frequência. E aí ele começou a perceber em várias casas, não tinha hora e nem local, não tinha dia e nem noite. As cadeiras se moviam, as mesas volitavam, pessoas começavam a falar coisas que elas não sabiam. E aí Kardec disse que tem alguma coisa que eu preciso saber o que é. E aí, conversando com alguns médiuns, ele começou a fazer perguntas sérias. Porque, como eu disse, até então as pessoas faziam perguntas muito tolas, muito bestas. E aí ele começou a fazer perguntas mais sérias. Aí sim, ele começou o trabalho de evocações. Ou seja, onde ele sabia que tinha uma pessoa que morria, ele ia atrás, anotava o nome, e aí ele chegava na sociedade parisiense, e aí ele chamava a pessoa. E aí aquele espírito se manifestava ou não. Como eu falei, Moisés, no princípio, ele proibiu as evocações, porque ele chamava de necromantes. E aí, na Grécia Antiga, existia esse trabalho também, onde nos templos antigos, digamos assim, eles faziam esses trabalhos, mas só pessoas que eram capacitadas
os mestres, eles é que tinham a autorização e conhecimento para fazerem essas evocações. Era algo extremamente escondido. Tão tal que existia o chamado oráculo. Oráculo eram geralmente meninas novas, mais ou menos da idade de 15 anos, que eram puras, ou seja, eram virgens, e que elas tinham dom da mediunidade. E essas, chamadas de pitonísias, essas meninas, você vê aqui que aqui é o imperador consultando a pitonísia, ou seja, consultando o oráculo, que era para saber como estavam as estratégias de guerra, que era para saber o futuro, se o reinado dele ia ser longo, se ia acontecer alguma morte, alguma doença, alguma coisa que pudesse ser evitada a tempo. E aí, quando começou os fenômenos em Paris, quando, além de mesas e cadeiras, pessoas também começaram com os chamados truques de levitação. Até então era muito comum esses truques que eram criados pela força do magnetismo, mas existiam também muito charlatanismo. Kardec começou a observar essa diferença, e aí ele começou a perceber que uma força inteligente agia por trás dessas pessoas. E aí, como eu disse, o que é vocação é a gente chamar alguém ou algum espírito. No livro dos Espíritos e no livro dos Médiuns, Kardec assevera a seguinte pergunta: os espíritos estão à nossa disposição? E aí os espíritos responderam a Kardec que os levianos, sim, os que não têm o que fazer. Vocês conhecem pessoas que literalmente não têm o que fazer, não é verdade? A gente tem aquela pessoa que ela amanhece, anoitece na calçada, é direto no celular, ela sabe da vida de todo mundo, mas pergunta se ela sabe alguma coisa sobre livro, sobre caderno, alguma coisa, não. Mas da vida do vizinho, da vizinha, do periquito, do papagaio, seja quem for, essa pessoa sabe. Não é, tô mentindo, gente. Tô mentindo. E aí, o que é que acontece? Essa pessoa que não tem nada o que fazer, tu pode chamar ela a qualquer hora, para qualquer coisa, qualquer lugar, ela topa. Então a mesma coisa acontece com os espíritos. Só os espíritos levianos que não têm o que fazer é que eles estão à nossa disposição. Que tu chama e ele aparece. Qual o melhor meio de nos comunicarmos com eles? Primeiro ponto é ter conhecimento. E quando eu falo ter conhecimento, é ter um estudo sério, ter um empenho sério. Não sair dizendo o que vê os outros dizerem. É uma série de requisitos e Kardec asseverou muito bem. Estudo. É preciso estudar. Porque você precisa saber, será se eu estou sendo enganado? Será se esse espírito está dizendo a verdade? Será se ele quer o bem? Será se ele quer o mal? Será se ele quer me usar? Será que ele quer dizer alguma coisa boa? Exatamente. Então, nessa foto aqui a gente vê a reunião mediúnica que antigamente era feita na mesa. Quem aqui é do tempo do seu Lobão sabe que a reunião era feita aqui, né? Vocês, quem foi do tempo do seu Lobão sabe que a reunião era feita aqui e eram os médios sentados na mesa branca. Hoje em dia, como tudo evolui, como tudo melhora, hoje nós não precisamos mais da mesa. A mesa servia como um ponto de apoio, como aqui você vê que os médios estão de mãos dadas, como se fosse para fechar a corrente. Só que hoje em dia funciona de forma diferenciada. Vocês podem ver quando vocês adentram aqui, que os médios ficam sentados em fileiras, que eles se levantam, tocam em vocês ou não. Tem aqueles atendimentos que são mais urgentes, que é o atendimento feito na maca, onde os médios tocam em vocês, se levantam. Então, hoje existe uma maior mobilidade do médium. Existe um trânsito mais livre em relação à prática mediúnica. E aí, as irmãs Fox foi o primeiro grande boom da doutrina espírita, foi quando literalmente começou-se a estudar de fato, mais pessoas começaram a estudar sobre o espiritismo. O que foi que aconteceu com as irmãs Fox e o fenômeno de Hydesville? Aconteceu que, no ano de 1847, as irmãs Fox, juntamente com seu pai e a sua mãe, essas três meninas tinham entre 13 e 17 anos, e aí elas se mudaram para essa cidade de Hydesville. E aí o pai delas adquiriu uma casa
dessas antigas. E aí, um belo dia, as meninas e a família toda começou a ser atormentada por barulhos, chineladas, gritos, batidas. Gente, você está sozinho dentro da sua casa, você escutar isso aqui, se apegue com Deus. E aí, elas começaram a ficar preocupadas. Até então a família achava que era coisa da madeira antiga, começaram a vasculhar telhado, acharam que eram brincadeiras de vizinhos, não acreditaram muito nessas pancadas, nesses ruídos. Fenômeno esse que Kardec deu o nome de tipologia, que é a capacidade que os espíritos têm de fazerem ruídos, de fazerem zoadas. E aí, elas começaram a ficar assustadas, e aí foi uma confusão grande, porque elas não sabiam muito bem o que é que estava acontecendo. Até que quando foi um dia, elas estavam estavam a mãe e as 3 meninas dormindo no mesmo quarto, porque logicamente, quando você sabe que sua casa é mal assombrada, logicamente que o pânico toma conta, a gente quer logo dormir junto. Eu me lembro que quando eu tinha minhas crises, eu corria logo para debaixo do lençol da mamãe, que é o lugar mais seguro do mundo. Quem é criança sabe. Que é o lugar mais seguro do mundo. Quando não, eu gritava mamãe logo. Tô com a mamãe, tô com Deus. É assim que quando a gente é pequeno, a gente pensa. E aí, uma das meninas começou os batidos no teto, as zoadas, começaram as pisadas chegando até a porta e as batidas. E aí uma delas fez o seguinte, bateu palma 2 vezes. A coisa respondeu fazendo também 2 palmas. E aí a outra começou a bater de novo 2 palmas e a coisa respondeu com 2 palmas também. E aí elas começaram uma espécie de brincadeira. A mãe delas entrou no jogo e aí começou a perguntar, tem alguém aí? Responda com 2 palmas. Era respondido. É homem ou é mulher? Se for homem, responda com 2 palmas. Se for mulher, só uma. Era um homem. Respondeu com 2 palmas. E aí começou o jogo de perguntas. E aí elas descobriram nessa brincadeira que o espírito era um homem, que ele havia sido assassinado há 5 anos atrás na casa e que o corpo dele estava enterrado no sótão e que ele, por conta de ter morrido assassinado, ele ficou preso ao local. E aí ele começou a se comunicar com as meninas porque era uma forma de encontrarem o corpo dele, porque ele não se sentia em paz com o corpo dele preso, sem ter sido enterrado direitinho, como se deve fazer. E aí então, a mãe delas perguntou, se a gente chamar os vizinhos para mostrar que não é loucura nossa, você responde as mesmas questões? E o espírito disse que sim. Então eles começaram a chamar o vizinho, o papagaio, o periquito, todo mundo de manhã, de tarde, de noite, visitava a casa das irmãs Fox. E aí elas faziam as mesmas perguntas e o espírito respondia a mesma história para todas as pessoas. E aí eles começaram a perguntar quantos anos eu tenho quantos filhos, eu moro aonde, é perto, é longe, para poder confirmar as histórias. Foi aí que ganhou uma repercussão tão grande que começou-se então os primeiros estudos em relação ao espiritismo. Essa cidade de Hydesville fica nos Estados Unidos. Então você vê que totalmente diferente de Paris e de Lyon, onde estava Kardec. Então por isso que para o espiritismo isso é um marco, porque foi a primeira comprovação da capacidade que nós encarnados temos de conversar com os espíritos. Foi exatamente através dessas meninas. Então tal que muito tempo, elas passaram um bom tempo, depois a polícia foi conferir, realmente encontraram o corpo no sótão, enterraram e tudo e tal. Elas depois começaram a exercer a mediunidade, mas aí o final da carreira mediúnica delas não foi muito bom, porque depois elas desmentiram tudo, pressionadas, porque elas começaram a ser alvo, né, da mídia, das pessoas atrás, querendo saber. E aí depois, eu acho que a igreja, exatamente, a igreja bateu em cima e começou a dizer que elas estavam possuídas pelo demônio, então elas começaram a negar
que nunca tinham visto nada, que a casa não tinha nada, que não acontecia nada. E aí, então, tal que depois elas acabaram separadas. Então, esse foi o primeiro marco do espiritismo, primeiro fenômeno que a gente tem como início da era do espiritismo. E aí vem depois o William Crookes. William Crookes foi o primeiro cientista americano que estudou e que comprovou a existência dos espíritos. Ele, em 1861, ele comprovou a materialização dos espíritos e ele inventou o radiômetro. O radiômetro é um aparelho em que ele consegue detectar existência de energia e existência do chamado ectoplasma, uma energia quintessenciada, como diz Kardec, que é uma das marcas que os espíritos deixam quando eles se manifestam. Então ele comprovou, e aí ele tinha uma médium que ajudava ele nessas pesquisas, e aí ele foi a primeira pessoa que tirou fotos de uma materialização de verdade, onde o espírito se materializou na frente da médium, o espírito se sentou no colo de todas as pessoas que estavam presentes. Eu tinha morrido, né? O espírito viesse, sentasse logo no meu colo, na época eu já tinha desencarnado, eu tinha dado algum pilouro. E aí o espírito apertou a mão de todo mundo, sentou no colo e realmente as pessoas tocaram e perceberam que era de verdade. Então, esse cara foi o responsável a dar o pontapé inicial em relação ao espiritismo científico nos Estados Unidos. Aqui são as fotos da médium, aqui é o espírito materializado e as fotos que ele tirou. Aqui ele, William Crookes, né, ele jovem, e o espírito materializado. Ou seja, o espírito literalmente aparecendo para as pessoas que estavam na reunião. E aí, Neuza, quais são os métodos que são utilizados para a gente falar com os espíritos? Tudo começou com esta mesa de tabuleiro bem aí, que foi tema central do filme O Exorcista. E quem assistiu O Exorcista? Deus te avisando. Quem assistiu é muito bom. Tem muita gente que não tem coragem, né? E realmente, então tá, foi o primeiro filme de terror que ganhou quase todas as categorias do Oscar e que ainda hoje é um filme que ele é top, ele é referência em relação a esse tipo de abordagem, a esse tipo de assunto. Começaram os tabuleiros, né, que inclusive hoje fazem até filmes. O último recentemente lançado foi aquele filme A Forca, né, que esse tabuleiro, coloca-se o alfabeto, coloca sim ou não, e aí coloca os números, e aí você faz a evocação do espírito, né, geralmente começa com a pergunta: quem está aí? Tem alguém aí? Aí tem alguém, tem umas pessoas, tem nesse tabuleiro aqui, às vezes usam pedras. Aqui a brincadeira do copo. Quem se atreveu já a brincar do copo? Você já brincou? Percebeu alguma coisa? Viu alguma? Nunca, nada, né? É o tipo de brincadeira que de brincadeira não tem nada. E aqui nós temos a famosa brincadeira do compasso. Eu brinquei muito do compasso. Até o dia em que uma amiga nossa, a gente estava na sala de aula, né, que é colégio, tem de tudo. Aí, na sala de aula, intervalo, o professor tinha faltado 2 aulas. Menino, quando não tem o que fazer, ele começa a querer falar com o diabo. Aí a gente foi inventar brincar, vamos brincar do compasso, não sei o que, aquela coisa, vamos brincar do compasso. E aí, uma colega nossa, que ela era esquizofrênica e ela tomava medicamentos e tudo, ela era extremamente inteligente, mas ela era uma pessoa que ela falava com poucas pessoas, ela era, no linguajar, ela era estranha. E aí eu sei que a gente brincando, e ela tava sozinha assim no canto estudando, e nós todo mundo na sala brincando, vou casar, fulano gosta de mim, não sei o quê, quantos filhos eu vou ter, essas perguntas bestas que toda criança faz. E aí simplesmente ela tava sentada de frente pro quadro, quando ela olhou pro final da sala, ela deu um grito. Gente, não ficou nem desencarnado, porque os encarnados...
Todo mundo abriu o pé na carreira. Foi a Terceira Guerra Mundial naquela sala. Foi uma loucura, todo mundo correu. É o cão, ela viu um cão, não sei o quê. Quando foi depois, uma pessoa conversou com ela disse que tinha visto no final da sala uma mulher toda de preto com um véu. Eu disse, não, ainda bem que foi só ela que viu. Aí tem sempre alguém que diz, deixaram o compasso aberto. Eita! Quando deixa o compasso aberto, significa dizer que todos os espíritos estão soltos. Aí ninguém queria assistir mais aula, ninguém queria mais saber, todo mundo quer que a gente quer ir embora do colégio, que o colégio está mal assombrado. Isso aqui não vai, meu Deus do céu, não. Aí eu sei que teve o outro horário, foi aula de química, o professor tentou acalmar os ânimos, dizer que isso não existia, dar uma de Padre Quevedo, isso não é que existe, é coisa da cabeça de vocês, não sei o quê. Eu sei que ninguém assistiu a aula, porque todo mundo ficava só olhando para trás, com medo de ver a véia de vestido preto e de véu. Então, esse tipo de brincadeira, para nós espíritas, não tem nada de brincadeira. É literalmente uma porta aberta para os espíritos levianos. Aconteceu outra vez também com uma vizinha nossa. Ela inventou com os colegas de brincar dessa brincadeira do copo. O bendito do copo quebrou. E aí foi Deus nos acuda na casa dela. Aí foi uma semana de loucura. As duas, ela e a outra irmã, ficaram desorientadas da cabeça. A mãe das meninas chamou o padre para poder benzer a casa, aquela coisa toda. E aí eu sei que no final acabou não trazendo maiores problemas. As meninas voltaram ao normal, receberam a bênção do padre e tudo, e ficou tudo bem. Mas, para nós, isso não tem nada de brincadeira. Isso é porta aberta para obsessão. Porque, como eu disse, espíritos superiores, eles não vão dizer para vocês com quem vocês vão casar, se vocês vão ter dinheiro, se vão passar em concurso, não. Agora, espírito leviano, mentiroso, que não tem o que fazer, é só o que tem à disposição para fazer esse tipo de brincadeira. Recomendo o livro Copos que Andam, da Vera Lúcia Marizek de Carvalho, onde ela retrata a história de uma menina que brincou da brincadeira do copo e ela começou a ser vampirizada por uma gangue de espíritos. Essa menina quase desencarna. Se não fosse a equipe espiritual que interviesse e que a resgatasse antes do tempo. Mas ela estava sendo vampirizada, tão tal que ela tinha uma alimentação normal. Com o passar do tempo da obsessão, ela comia carne crua. Daí para você ver o nível de obsessão que uma pessoa pode ter a partir de uma simples evocação dessa. Porque o grande segredo não é você chamar. O segredo é você despachar. O segredo é você fechar a brincadeira. Brincadeira, que de brincadeira não tem nada. O segredo é você afastar esses espíritos levianos da sua casa, do seu ambiente. O problema é esse. Chamar, conversar, isso aí qualquer pessoa faz. Agora, fechar a corrente, fechar o acesso deles, aí fica bem mais difícil. Captação. As pessoas que têm a capacidade de ver espíritos, de se conectar, de sentir, elas são chamadas de médium. O médium, ele é um intermediário, ou seja, ele é um elo que interliga os dois lados da ponte. Ele é um intérprete, ele é um canalizador dessas potencialidades, dessas energias. Por isso que aqui na imagem vocês veem o que é que acontece ali dentro na hora do passe. Aqui vocês sentados, aqui o médium lhes dando o passe e por trás do médium a espiritualidade. A espiritualidade repassa a energia para o médium e o médium repassa a energia para vocês. Funciona dessa forma. E por isso que o médium fica bem no meio, porque ele é o elo, ele é intermediário. Ok? Reunião espírita. Com o avanço do espiritismo, as reuniões espíritas começaram a acontecer tanto em centros espíritas, como também na casa das pessoas. Chico Xavier começou suas reuniões mediúnicas em casa, debaixo de um pé de manga que ele tinha no fundo do quintal. Nós temos Divaldo também. Divaldo fazia suas reuniões em casa.
Allan Kardec também fazia suas reuniões na casa dos Plené-Maison, que eram médiuns e que eles faziam suas reuniões espíritas em casa. Mas eu assevero que é uma reunião séria. Neuza, qualquer pessoa pode fazer uma reunião espírita em casa? Não. E existe uma diferença entre fazer reunião espírita e fazer o evangelho. São duas coisas totalmente diferentes que eu quero chamar a atenção de vocês. Fazer o evangelho, o que é? É você reunir a sua família em um horário, uma vez por semana, em um horário fixo, que tem que ser sagrado. Você reúne a sua família e aí vocês sentam numa mesa, fazem as orações iniciais, depois abrem o evangelho aleatoriamente em qualquer página e vocês leem aquele item. E aí depois todos os familiares comentam sobre aquela leitura. E aí depois faz-se as preces de encerramento. Isso é um evangelho. Não tem incorporação, não tem manifestação, não tem comunicação, não tem psicografia nem nada. É só para você ler, comentar, absorver aqueles ensinamentos e depois acabou a reunião. Uma reunião espírita já é diferente. A gente também faz o evangelho. Algumas vezes a gente faz a leitura, o estudo sistematizado da doutrina espírita, é um estudo mais avançado. Aí pode ser que aconteçam algumas manifestações, mas segundo a Federação Espírita Brasileira, ela não recomenda esse tipo de prática em casa, porque como eu disse, você abrir a corrente, você abrir o trabalho é fácil, você chamar os espíritos é fácil, agora você encerrar é uma outra história. Numa casa onde exista bebida, briga, cigarro, cachaça, bagaceira, leco-leco e essas coisas mais, não dá certo para fazer reunião espírita séria. Não rola. Não é compatível. O espírito superior ele não pode descer, fica complicado para ele descer das zonas superiores, aí ele chegar na casa onde tem briga, risca-faca entre marido e mulher, onde tem cachaça, churrasco, bagaceira, esculhambação. Não. É que nem água e óleo, não se mistura. E aí, embora no começo o espiritismo fosse feito em casa, mas você vê que Chico Xavier, ele tinha conhecimento do que ele fazia. Divaldo tem conhecimento do que faz. Kardec, para fins de estudo. Ou seja, uma reunião espírita séria, ela não vai querer adivinhar a vida de vocês. Ela não vai estar dizendo que você vai casar com fulano, é com homem rico, é com loira, é morena, se você vai ter 3 filhos, não vai falar de dinheiro, se você vai passar em concurso ou não. É uma reunião espírita séria, ela trata sobre fins morais, fins que elevam o homem a um estado melhor. Mas para saber coisas sobre vida material, isso não é reunião espírita séria. O objetivo de uma reunião é o esclarecimento. E quando eu digo esclarecimento, não é o esclarecimento para saber se eu vou receber o dinheiro, se depositaram na minha conta, se eu devo ou não comprar aquele sapato, se eu devo ou não trair meu marido. Essas coisas aí não interessam numa reunião. E o outro fim de uma reunião espírita, que é neste momento que está acontecendo aqui agora, é o auxílio aos que sofrem. A vocês e aos desencarnados, principalmente. Das evocações. Neuza, como é que eu sei que é um bom espírito? Vai que ele aparece e como é que eu falo? Eu falo, oi, tudo bem? Como é que tá? Ou eu não digo nada, eu espero ele dizer. Como é que funciona? Os espíritos superiores, eles não usam palavras bonitas. Quando você vê um médium que ele diz que está incorporando o doutor de Bezerra de Menezes e que ele fala o dicionário todinho rebuscado, geralmente é enganação. Geralmente é hashtag fake. Não é com palavras que podemos conquistar a benevolência, mas pela sinceridade dos sentimentos. Além desse, outra coisa, espíritos superiores, eles não vão lhe dizer com quem você vai casar, se deve separar, se deve ter outro filho ou não. Eles não vão dizer isso. Eles vão passar orientações que sirvam para o bem comum, para uma comunidade, não só para uma pessoa. Os inferiores demonstram sua inferioridade pelo cinismo de sua linguagem, mentiras. Olha, eu me lembro que uma vez eu fui para uma reunião espírita dessas. Minha gente, a gente vê cada um. E aí um espírito virou para mim, minha filha, tu vai para Brasília.
Tu vai passar no concurso público, vai para... Olha, gente, isso faz uns 10 anos. E eu daqui do Piauí nunca saí. Cuidado, 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 cuidado. Mentiras. Pelos sentimentos baixos e pelos conselhos pérfidos. É o que diz Kardec no livro dos médiuns. Ou seja, cuidado com essas coisas de adivinho. Meu filho, tu sofre muito. Minha filha, tem uma coisa ruim perto de ti. Quando você vê esse tipo de coisa, esse tipo de linguagem, esse tipo de fala, não é de espírito superior. É de um médium que não estuda e ainda pior ainda do espírito que está auxiliando aquele médium. E aí vem algumas perguntas. Para evocar os espíritos, existe uma fórmula sacramental? Neuza, eu tenho que vestir roxo, eu tenho que aprender o cabelo, como é que eu boto as correntes aqui? Como é? No espiritismo, a gente não tem um ritual. Não, e você vê que nós aqui, que fazemos parte do corpo de médios aqui da casa, vocês veem que a gente não tem roupa. É claro que a gente não vem com decotes, a gente não vem com roupas curtas, porque senão tira a concentração. Certa vez um colega nosso de trabalho, ele sofreu. A paciente foi com aquele decote. Aí quando ela deitou na maca, ele olhou logo para a mamãe. Não, vocês estão. Eu não faço isso comigo não, que eu não tenho condição de dar passe nessa moça com este volume todo na frente não. Ele disse que ainda tentou ensaiar, mas disse que o olho da tentação, de vez em quando ele abriu. Não dá muito certo isso aqui não. Aí foi que ele chamou a mamãe para dar passe na mão. Então, cuidado as meninas, nada de roupa muito. Médios também. Por exemplo, você vê que os médios, eles, principalmente as mulheres, a gente não vem de saia. Porque muitas vezes o médio incorpora um espírito um pouco mais violento, aí vai que abre as pernas e mostra o que não é para ser mostrado. Então tem algumas restrições em relação à nossa roupa, exatamente para que sirva para que não sirva, exatamente, para nos preservar e para que não sirva de chamamento para outras funções, para outras coisas. Teve outra vez, esse mesmo médium, ele passava por cada sufoco, pobre do Marcelo. E aí ele outra vez, uma média incorporou e estava querendo rasgar a roupa. Ele, dona Conceição, socorro. Tem condição, que a menina quer rasgar a roupa toda. E ele, dona, você não tem condição, que eu sou médium, mas eu sou homem também. Cuide desta menina que é pra mim não dá certo não. Então quando acontecia essas coisas com ele caía fora logo, porque ele disse, Neuza, a carne é fraca, o olho enxerga tudo. E mesmo no escuro eu sou homem, a gente enxerga o que não deve. Então cuide da nossa sessão que é melhor. Então, não existe nenhuma fórmula. Eu tenho que dizer alguma palavra mágica para evocar os espíritos. Eu tenho que ler alguma oração específica. No espiritismo, não. Kardec, no final do Evangelho, ele tem a coletânea de preces, que são orações que servem de base, que servem de conduta, né? Ou de conduta não, que servem de orientação, mas não é regra. Os espíritos, segundo Kardec, que espíritos, segundo Kardec, podemos evocar? Kardec, nessa questão, ele diz que de preferência nós devemos evocar os nossos anjos guardiões, não evocar familiar. Gente, pelo amor de Deus, estiver na reunião espírita, não fique com o pensamento chamando o avô, o pai, o tio, o primo, o periquito, o cachorro que desencarnou, não. Deixemos os mortos. Cuidar dos seus mortos, como diz o Evangelho, como disse Jesus. Porque quando um parente ele é para se comunicar com a gente, ele aparece espontaneamente. Você não precisa forçar. Como eu contei o exemplo no começo da palestra, da pessoa que recebeu a comunicação do seu parente, ela não chamou, não evocou nem nada. Entendeu? Hoje, na época de Kardec, ele evocava porque ele precisava ter conhecimento, ele precisava estudar. Hoje em dia, os espíritos, quando eles têm autorização, eles se manifestam. Não é bom a gente chamar nossos parentes, porque você não sabe como é que ele está do lado de lá. Ele pode estar no lugar bom, mas ele pode também estar no lugar ruim. Ele pode ainda estar preso ao hospital. Se ele morreu de acidente, ele ainda pode estar impressionado com a morte. Eles podem também nem saber que morreram. Então, assim, é uma situação muito delicada que não dá pra gente estar chamando parente da gente pra saber onde é que ele está
Pode ser que ele esteja bem, mas pode ser que ele também não esteja. Pode ser que ele tenha autorização para vir, mas pode ser que ele também não tenha autorização. Então, quando for para a gente receber essas comunicações, ela é espontânea, ou seja, os próprios espíritos vêm e aparecem. Quais as principais causas que impedem ou dificultam o espírito a atender a evocação? Foi o que eu disse. Tanto no caso de parente, como um amigo, alguma coisa assim do tipo, depende do que ele está fazendo do lado de lá. Pode ser que ele esteja bem, ou seja, pode ser que ele esteja numa colônia, pode ser que ele esteja estudando, pode ser que ele já esteja recuperado. Se ele morreu de doença, pode ser que do lado de lá ele já esteja recuperado. Mas pode ser que ele esteja ainda internado, pode estar dormindo, pode estar num local de difícil acesso, pode estar perdido no umbral. Então, isso são uma série de situações que pedem o espírito de vir. Kardec, quando fez as suas observações, ele percebeu essa questão, que tinha espírito que vinha com mais facilidade, mas tinha espírito que também não vinha com essa facilidade. Então ele perguntou aos espíritos o porquê disso. Exatamente porque espírito, principalmente sério do lado de lá, ele tem muito o que fazer. Não pensem que o céu é aquele local onde a gente fica com o leão acariciando, comendo maçã debaixo da árvore no Campo Verde e os anjos tocando harpa. Isso não existe no céu. No céu é lugar de trabalho. Muito trabalho. Neuza, mas eu já trabalho aqui. Meu filho, minha filha, pois quando você chega do outro lado, trabalha ainda mais. Porque você trabalha por você, aí tem que ajudar os parentes que estão perdidos no umbral. Aí tem que procurar evolução. Aí tem que fazer planejamento reencarnatório. Aí você tem que ir no ministério pedir autorização para poder reencarnar. Você tem que saber se sua mãe e seu pai querem receber você. Você tem que saber se você vai querer aquela profissão para a próxima vida. Ou se você vai querer fazer uma outra coisa. Então, a gente tem muito o que fazer no plano espiritual. Os espíritos, eles são extremamente ocupados. No tocante à finalidade, que norma devemos observar nas evocações diretas? Primeiro, não fazer pergunta idiota, não fazer pergunta fútil. Vou casar! Neuza, por que tu bate tanto nessa tecla? Gente, mas porque tem umas pessoas que elas vão na casa espírita. Olha, tem umas pessoas que de vez em quando aparecem na casa espírita. É assim, a gente conhece o chamado médium macaco. O médium ou o paciente macaco. Quem deu, eu não estou chamando ninguém de macaco, mas eu quero esclarecer que quem disse isso foi o espírita Luiz Gonzaga Pinheiro, ele é cearense. E aí ele disse que assim como existe o médium macaco, existe também o paciente. O médium macaco, ele é aquele que ele fica em vários centros espíritas e em nenhum. Aí aonde tem Dr. Fritz, ele vai. Ele está na China, em União, está atendendo no Vale, ele vai. Está atendendo lá na FEB, ele vai. Está atendendo lá na Casa de Maria, ele vai. É aquele médium que ele não sossega o facho dele num lugar só. A mesma coisa eu passei. Tem paciente também que ele vai aqui, recebe passe aqui de manhã aqui no Centro Espírita. Aí vai de noite para a sessão do descarrego lá na Universal. Aí vai na Missa da Misericórdia lá em Teresina. Aí não é suficiente, ele ainda vai bater um tambor, que é para poder ajudar nas coisas ruins, que é para poder ficar tudo bom. Então, é o que Luiz Gonzaga Pinheiro diz. E existe também... Se lasca, porque ele não recebe auxílio de lugar nenhum. E aí existe também tanto o médico quanto o paciente que é assim. Ele é o chamado bate-fofo. Dona Conceição, quinta-feira eu venho pro estudo, olha... 3 meses depois ele aparece. Dona Conceição, tô ruim aqui das costas, tô com assim, com aqui, só me desse um passe. Aí vai, melhora, passa o tratamento, 7 meses depois ele some. Aí daqui a pouco, 1 ano depois ele volta. Ai, Dona Conceição, penso tanto na senhora. Tem uns que dizem isso. Quando não, tem outras que são assim, elas vão fazer uma desobsessão, principalmente mulher. Mulher é um bicho danado. Faz a desobsessão, aí pronto, arranja o homem. Eita, destampou, agora foi os caminhos, foi... Aí arruma o namorado, aí se manda, não sei nem o que é centro espírita, quem se interessa. Aí 5 meses depois que o caboclo dá as contas, vocês me deu um passe, eu tô assim ruim, fulano me deixou. Tem gente interesseira de todo jeito.
Quando não, tem uns que, dona Conceição, aqui tá difícil. Dona Conceição não entra dinheiro, minha carteira é todo tempo vazia. Dona Conceição, pelo amor de Deus, faça uma desobsessão. Faz uma desobsessão, faz o tratamento, aí a espiritualidade tem misericórdia, arranja um emprego, some. Aí daqui a pouco briga com o chefe, dá uma desobsessão. Dona Conceição, tô lhe ligando aqui, eu tô com saudade da senhora, ainda tem um H, né? Tô com saudade da senhora, mas é que eu queria que a senhora me desse um espaço. Quando é que a senhora pode vir aqui em casa para a senhora assim, ajudar, destampar, porque deu problema de novo. Tem gente que é desse jeito. E aí é uma situação, fica complicada, que a pessoa não termina seu tratamento, não começa, não termina, não sabe como é que fica, se resolve, se não resolve, e depois disso que o centro espírita que não presta. Então, para tudo na vida da gente, a gente tem que seguir uma orientação, a gente tem que seguir um padrão, a gente tem que seguir algumas normas, algumas orientações. Então, nas evocações diretas, a gente precisa tomar cuidado, porque tem muito espírito mentiroso, tem muito espírito que engana, que diz coisa que não vai acontecer. Olha que tem o que Jacho é uma das coisas que o espírito de verdade mais tem, algeriza é de profeta. Tem um médio profeta que eles acham que são Moisés, que eles acham que são a reencarnação de Nostradamus, que tudo, fulano eu tô vendo, eu vejo tudo, o Joaquim agora vai. Ah, tem uns que mandam via WhatsApp. Então, um dia chegou pra mim, Neus, assim, de repente vem me dando umas corras assim pra eu mandar pelo WhatsApp para as pessoas. Eu falei, no WhatsApp? Olha, eu prefiro nem comentar. O que recomenda Emmanuel a respeito das evocações espíritas? Ele recomenda cautela. Que você tenha estudo para você poder diferenciar quem é um bom espírito, quem é que não é. Que é o espírito sofredor, o que é o espírito que se suicidou, o que é que eu faço, se eu passar mal em algum lugar, o que é que eu devo fazer, quem eu devo chamar, quem eu não devo chamar. Quem é o espírito que é alcoólatra, o que é que eu devo fazer. Então, por isso que Kardec e Emmanuel sempre recomendam a questão do estudo e paciência e prática. Prática mediúnica séria, viu, gente? Muita oração também, tá aqui dizendo aqui foram as perguntas. Observação de Kardec. A experiência comprova que a evocação é sempre agradável para os espíritos quando feita com um fim, com um objetivo sério e útil. Os bons têm prazer em nos instruir. Os sofredores são aliviados com a simpatia que lhes demonstramos. Os nossos conhecidos ficam satisfeitos com a nossa lembrança. Lembrança boa. Eu sempre costumo dizer, se seu parente já desencarnou, não fique se lembrando, não fique falando dele só o couro e o osso em cima de uma cama. Ai, que minha tia morreu, tava só vomitando. Ai, que não sei o que, que morreu no hospital, tinha que trocar as fraldas. Morreu magricelo, com as costelas, tudo. Gente, isso aqui é questão de ética, de respeito. Você não fala isso do espírito que ele escuta. Ele escuta e ele fica satisfeito, ele não fica. Porque se alguém disser que eu morri só o couro e o osso com as costelas aparecendo, eu vou assombrar de noite. É para ele ter mais respeito. Eu também ouvi Eita, se essa mulher vira obsessor, só Jesus. Os espíritos levianos gostam de ser evocados por pessoas frívolas, ou seja, aquelas que não estão nem aí para nada. Porque têm a oportunidade de se divertirem às suas custas. Não se sentem bem na companhia de pessoas sérias. Porque, logicamente, que se você é uma pessoa séria, você não vai ter como companhia o espírito leviano. Então, observações muito pertinentes de Kardec. Neuza, quanto tempo depois da morte se pode evocar um espírito? Depende. Pode-se evocá-lo no próprio instante da morte, mas como então ele ainda se encontra em perturbação, só imperfeitamente pode responder. Quando o espírito morre, desencarna, que ele se afasta do corpo, ele fica por um tempo indeterminado, ele fica num período de perturbação. O que é essa perturbação? Ele não sabe direito o que é que está acontecendo, se ele foi, se ele não foi. Se ele morreu doente, ele sente ainda algumas dores.
se ele demorou muito para morrer, ele ainda fica um pouco apegado à casa, ele ainda fica um pouco nesse período sem saber direito. Como eu disse, esse período ele é impreciso, depende do espírito. Se o espírito for muito apegado à casa, às coisas que deixou, vixe Maria, ele pode passar anos e anos e anos. Se for um espírito que fez coisas boas durante a sua vida e que é um espírito um pouco mais desapegado, ele vai para o plano espiritual, para a colônia, de forma mais tranquila. Kardec, por exemplo, ele fazia, por vias de teste, de estudo, ele fazia evocações ali mesmo no velório. Muitas vezes ele estava em pleno, onde ele sabia que tinha uma pessoa que morria, ele ia lá, chamava o médium e ali mesmo no velório ele evocava para saber se era possível o espírito vir. Hoje não se precisa mais desse tipo de prática. Com os espíritos, quando eles têm autorização, eles vêm sem precisar a gente evocar. Observação de Kardec. Sendo muito variável a duração da perturbação, não se pode fixar um prazo para a evocação. Não obstante, é raro que o espírito, depois de 8 dias, não esteja suficientemente consciente do seu estado para poder responder. Às vezes pode fazê-lo muito bem 2 ou 3 dias após a sua morte. É possível, em todos os casos, experimentar de maneira prudente. Isso na época de Kardec. Hoje em dia, não pratique isso. Não precisa, não pratique, porque como eu disse, uma coisa é tu chamar, mas outra coisa é tu mandar o espírito de volta para o lugar dele. Então, aqui na época da observação do que Kardec viu nos seus estudos, que ele tinha espíritos que ou em 8 dias ainda estavam perturbados, ao passo que tinha muitos espíritos que em 2 e 3 dias já estavam conscientes, já sabiam que tinham desencarnado, já conseguiam responder as questões de forma lúcida. E é isso, gente. Muito obrigada.